a gente tem um convidado muito especial. Hoje a gente tem Rodrigo Vinhas por aqui. O Vinhas é um dos meus mentores e eu tô muito, muito, muito empolgada com esse papo de hoje, que eu quero entender um pouquinho como é que Vinhas pensa o negócio dele. Vinhas já tá por aqui, já vou chamar ele. O Vinhas, gente, é um cara que eu admiro muito, porque ele vai muito contra a maré do mercado, né? Então, a forma que ele construiu o negócio dele, o jeito que ele pensa marketing, o jeito que ele se comunica, o jeito que ele cria as relações e constrói o negócio dele é muito, muito único, muito especial. Então, nos bastidores de hoje, a gente vai entrar um pouquinho dentro da cabeça do Vinhas para entender como que ele construiu tudo que ele construiu até hoje e para onde que ele vai. Então, bora lá. Deixa eu chamar Vinhas aqui para vir conversar com a gente. Bora. Tudo bem? Tudo ótimo. E você? Tudo bem. Que bom ter você aqui. Que alegria. Eba. Muito bom. Vinhas, se apresenta para minha galera. Eu acho que a grande maioria das pessoas te conhecem, mas tem muita gente nova chegando por aqui. Então, conta um pouquinho. Quem é Vinhas? Quem você é para a galera te conhecer antes de te perguntar? Tá bom. Meu nome é Rodrigo. Eu trabalho com marketing digital. Eu tenho uma agência. A gente lança alguns especialistas nesse mercado. Em alguns mercados, né, a gente trabalha com finanças, com desenvolvimento pessoal, com marketing digital. Eu também tenho um grupo de mentoria que se chama Igrative, que é com a minha amiga, com a Ellen Salomão, minha parceira, minha sócia. E eu tenho um grupo de negócios mais avançados, uma mastermind que se chama Craft, que a gente tem ali umas 80 pessoas, mais ou menos, que estão jogando essa série A no digital. E é isso, eu gosto muito de ler, gosto muito de filosofia. E quem mais? Acho que é isso. E é um dos mentores do meu coração. Obrigado. É isso. Bom, já que você falou de livros, essa é uma das perguntas que eu queria te fazer. Eu queria essa série de lives por dois motivos, né? E até queria te contar para onde que eu queria que nosso papo fosse. O primeiro porque eu sinto que o mercado tem muita gente nova chegando e muita gente ensinando marketing digital com uma pegada muito ilusória, saca? Então as pessoas chegam aqui no mercado muito iludidas, achando que é muito fácil, que é da noite pro dia que as coisas acontecem, com uma galera fazendo essas promessas muito mirabolantes, e que a gente sabe que é possível, a gente chega lá, mas que tem trabalho por trás, que tem desafio, que é uma construção de um negócio como qualquer outro. Então, tem um papo aqui de muita sinceridade, de muita transparência, para a gente realmente mostrar o que acontece, tanto os desafios como as dificuldades. E eu gosto muito de uma frase que você usa, que inclusive acho que está na sua bio, que é a verdade vende. Total. Então, você é uma das pessoas que estão no mesmo time que o meu, que vendem através da verdade, que respeitam quem está ali do outro lado. Então, esse é um dos pontos dessa sessão de lives. E o outro é para a gente entender um pouquinho de bastidores mesmo, dos grandes players, de como pensam, de como que é a mentalidade, de como lidam com os desafios, o que está por trás do grande palco aqui do Instagram. E eu queria levar esse papo com você para esse lado, para a gente entender um pouquinho mais como pensa Rodrigo Vinhas. Claro. Ele uma pessoa linda que ele é. Você não Fala, bonitão. Eu sabia que tinha que vir aqui, velho. Não tem como. E aí, gente, vim só dar beijo, Vinhas. Te amo, tchau. Beijo, tchau. Bonitão. E aí eu queria aproveitar, já que você falou de livros, o Vinhas é um dos caras que mais lê livros que eu conheço, sempre indica uns livros muito fodas. Na Craft. Inclusive, estou lendo esse hoje, é muito bom, viu? Tá Talvez você deva conversar com alguém. Olha,
Então, é isso que eu queria saber. A pergunta é: como é que você escolhe os seus livros? Você lê muito, você lê uma quantidade de livros absurda, e você lê livros sempre muito, muito, muito diferentes e interessantes. Você sempre traz uns livros que a gente nunca viu na vida. Como que você escolhe esses livros? Você tem um processo, agora eu vou ler sobre esse assunto e eu vou ler um monte de livros sobre o mesmo assunto? É de forma aleatória? Como que é esse processo para você? Eu costumo, além dessa coisa de filosofia e tal, eu costumo ler muitos livros sobre a coisa da psique humana, né, em geral. Por exemplo, eu tô lendo esse agora. Esses dias eu li esse aqui, que é As Leis da Natureza Humana, do Robert Greene, que é o mesmo cara que escreveu As 48 Leis do Poder. Então, eu tô muito interessado em entender como que primeiro, assim, as fragilidades, né, da nossa psique. Eu acho que a gente tem uma psique muito frágil, assim, para lidar com essas coisas, assim, que a gente não está preparada, tipo rede social, essas toneladas de aprovação e tal, né? Essa coisa, essa necessidade de novidade, assim, muito bizarra que tem nesse tempo de hoje. Então, por um lado, é para eu procurar me convencer, eu convencer eu mesmo de que as coisas não precisam ser assim, nessa velocidade e nessa liquidez, né? Tipo Bauman, mundo líquido. E, por outro lado, para também... Porque o nosso trabalho, ele depende muito de você convencer a outra pessoa a tomar uma decisão, né? Tá muito ligado à venda. Só que eu sempre fico pensando, como que você convence a outra pessoa de tomar uma decisão, mas de uma maneira honesta, transparente? Então, para isso eu procuro entender melhor o que as pessoas, como são as pessoas, e também porque grande parte do meu trabalho é mentorar outras pessoas. Então, eu acredito que esse material me dá muito repertório para, nesse dia a dia de mentorar as pessoas, eu estar ali falando, por exemplo, tal pessoa aconteceu isso, em tal caso aconteceu aquilo, e não ficar limitado à minha pequena experiência de vida e eu poder, né, falar de outras pessoas com experiências diferentes, mais profundas, invariavelmente sobre aquele assunto que eu estou lidando naquele momento. É porque não é. Eu super entendo isso e eu tô indo por esse mesmo caminho. Quando eu comecei a mentorar mulheres nos negócios, fica muito claro que não é realmente sobre a estratégia. Quando a gente está fazendo uma mentoria de marketing digital, a gente não está mentorando as pessoas só a estratégia do negócio, a gente está mentorando seres humanos. E é vital que como bons mentores, a gente realmente entenda o que se passa dentro daquela pessoa. Porque não é a falta de estratégia que vai fazer uma pessoa ter um bom lançamento ou não, ou ter sucesso no mundo digital ou não, porque isso tem na internet. Em 2 minutos ela vai lá, como faz o lançamento, ela encontra. Mas é a forma como ela vai lidar com os desafios, com os imprevistos que vão aparecer. E a gente, como mentor, a gente não pode se isentar disso, né? De ter esse papel um pouco mais humano, de olhar para as pessoas também, de entender quem é que está por trás do negócio. E eu vejo muito isso em você, esse cuidado que você tem com quem está ali do outro lado. Eu gosto muito dessa pegada do Jung, né, que ele fala isso. Estude todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Então, eu acho que isso resume assim, o jeito que eu penso essa coisa de mentorar as pessoas, porque no final tem muito mais a ver com a capacidade psicológica da pessoa lidar com aquilo do que com, o Gosto falou, com a capacidade técnica. Tem até um outro livro muito legal de uma escritora que chama Angela Duckworth, que chama Garra. E é um livro que eles fazem um estudo com crianças e eles conseguem fazer uma previsão com um nível muito alto de acerto das crianças que vão ter grandes conquistas ou nos esportes, ou no mundo atlético, ou no empreendedorismo, ou no mundo acadêmico.
E o fator mais determinante para isso é a garra, né? Que é o grit. Então, o que você tem... Só que esse fator, algumas pessoas nascem assim, claro, nascem com uma predisposição maior. Mas a maioria das vezes, essas conversas com o seu mentor ou com alguém que possa te ajudar, você traz isso mais à tona. Então, vamos supor que você, Mica, você está passando por alguma dificuldade no seu negócio e tal, você está num momento difícil. Aí você vem conversar comigo porque você precisa de uma mentoria. E aí eu lembro você, por exemplo, sobre as coisas que você enfrentou na primeira infância da sua filha. Peraí, deixa eu desligar essa geladeira, tá dando muito barulho. Na primeira infância da sua filha. Aí eu te lembro isso. Eu falo, meu, você não foi super forte nesse dia? Você fala, não, você mesmo, eu fui. Aí você fala, então, isso não é bem... Isso que você está lidando agora não é uma coisa mais fácil do que você já lidou? Aí você consegue redimensionar esse problema e conseguir energia para dar esse próximo passo. E às vezes é uma coisa simples como essa, às vezes é uma coisa mais complicada, mas eu acho que tudo tem muito a ver com essa questão da nossa psique, né? O Marco Aurélio dizia, uma mente saudável está pronta para enfrentar qualquer coisa. Bom, imagina, o cara ele era imperador de Roma, né? Tipo, ele não era imperador do Império Romano, né? Era de Roma mesmo. E ele teve 13 filhos e 8 desses filhos morreram. E imagina assim que a morte de um filho deve ser a pior coisa que pode acontecer na vida de qualquer ser humano, né? E aí ele fala assim, eu me sentia desafortunada por isso ter acontecido comigo, mas na verdade eu me sinto afortunado por isso ter acontecido comigo, porque eu estou preparado para lidar com isso. Outras pessoas desabariam. Então ainda bem que aconteceu comigo, porque eu tenho um espírito forte o suficiente para lidar com isso. Para lidar com isso, total. Como que você lida com os desafios quando alguma coisa não dá certo? Essa é uma pergunta que chega muito para mim e eu queria entender como que você lida com isso. Então, por exemplo, a pessoa vai lá e as coisas, o que é comum, né? Mas as pessoas que estão chegando, que começam nesse mercado, não sabem muito disso e não sabem muito lidar. Então, a pessoa vai lá, faz um lançamento, putz, o lançamento não dá tão bom quanto a pessoa queria. Aí ela vai lá, ela produz um monte de conteúdo, ela tá se esforçando, o engajamento não vem. Aí ela tenta de novo, aí ela zera o segundo lançamento. Como que você lida, como que você orienta os seus mentorados quando as coisas não estão saindo do jeito que as pessoas gostariam que saíssem, com esse desânimo, com essa frustração que acaba rolando com muita gente que está começando? Eu vejo muita gente desistindo hoje, muito no começo, toda vez que tem um desafio, que enfrenta algum obstáculo, porque chega muito na ilusão, né? Então, quando as pessoas se deparam com a vida real, muita gente acaba desistindo, muita gente fica frustrada, rola aquela comparação muito, muito grande, né? De por que tá dando certo para fulano e não tá dando certo para mim? Me disseram que ia ser mais rápido. E as pessoas que têm projetos incríveis, às vezes acabam ficando pelo meio do caminho e não conseguem persistir e ter resultado. Como você lida com isso? Como que você orienta as pessoas por aí quando isso chega para você? Bom, primeiro de tudo, assim, eu tenho os mesmos instintos que todas as pessoas, né? Igual a Aline falou aqui, ó, dá vontade de parar e tal. Eu fico com vontade de parar várias vezes, fico com vontade de desistir, fico me achando um lixo. Muitas vezes eu fico atrelando o meu senso de identidade ao que acontece no meu trabalho. Imagina, esses tempos mesmo, esse ano, eu fiz um lançamento que deu errado, né? Que eu, tipo assim, empatou esse ano. E aí, imagina, eu tenho meu grupo lá, que é a Craft, que as pessoas pagam, tipo, 100 mil reais pra estar lá dentro pra eu ensinar como faz lançamento. E aí eu mesmo faço um lançamento e dá tudo errado. Aí, tipo assim, eu fico, meu, né? Com que cara eu vou lá falar isso pras pessoas? Mas, depois eu coloco as coisas em perspectiva e penso que isso tem muito mais a ver com o que eu acredito que seja a definição de sucesso. Para mim, a definição do sucesso tem muito mais a ver com você fazer o máximo que você pode para você atingir o seu potencial dentro da sua limitação e da sua capacidade do que o resultado. Eu acredito que o placar se resolve por si só. Então, vamos supor que eu estivesse tentando ser um jogador de basquete. E aí eu vou ter
que eu posso fazer? Eu posso fazer os fundamentos, treinar, e todo dia, suar a camisa, e papapá, e ficar lá fazendo. Tá bom, mas eu tenho 1,70 m, aí se eu vou... Eu tenho 1,70 m e sou descoordenado, naturalmente. Então, aí se eu vou enfrentar um cara tipo o Michael Jordan, ele vai fazer muito mais que eu. Mas isso não quer dizer que eu não seja um sucesso como um jogador de basquete, porque eu tô ali dentro da minha natureza. Então, o ideal é você entender qual que é a sua praia, né? O que você faz bem, ou como diriam os estoicos, né? Qual que é o seu diamond interior, e aí você fica trabalhando para lapidar aquele diamond interior. Então, vamos supor, esse lance de mentorar, de orientar as pessoas, de persuadir, de guiar, é uma coisa que eu faço muito bem, naturalmente. Então, eu fico lapidando aquilo, lapidando aquilo, lapidando aquilo. E aí eu vou chegar num nível alto nisso. Não vou ser, talvez, o maior do mundo, nem nada, mas eu vou estar ali, eu vou ser relevante dentro daquele mercado. Então, você entender assim, qual lugar você pode ser relevante. Fazer lançamento não é uma coisa que eu faço mal, assim. Eu chego nas lives, eu não consigo decorar direito o que é falar, minha dicção não é muito boa, eu fico fazendo muito não sei o quê. Então, por exemplo, não é uma coisa que eu me dê muito bem, eu não tenho muita energia, assim, para vender, né? Pra ficar, então, porque você tem que comprar isso, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Que tende a ser uma coisa que vende mais, né? Você apresentar uma oportunidade com mais eloquência. Uhum. Então, assim, eu me esforço e vou chegar até um patamar lá, X. E aí eu vou vendo maneiras de compensar isso. Então, como eu já sei que eu não sou um grande performer, eu compenso isso bastante com a estratégia. No caso dos meus lançamentos da Egrative, eu falei, vou chamar a Ellen, que ela faz isso melhor que eu. A gente faz juntos. Então, mesmo se eu ficar pisando na bola lá, ela dá uma segurada na onda. Então, eu acho alternativas para aquilo e também não fico me cobrando de eu ter uma performance que nem um cara tipo Ícaro de Carvalho. Que o cara, faz isso bem pra caramba. Ou um cara tipo o Érico, que faz muito, né? Que, por exemplo, o Érico é o cara... Eu acho que, assim, ele não é tão... O palco, né? É uma coisa muito fora da curva. O Érico fazendo pique em cima do palco. É para poucos aquilo ali. É uma determinação, assim, para fazer aquilo, muito grande. A outra coisa também que eu procuro me responder com frequência é isso. Qual que é a coisa mais importante, né, da minha vida? A coisa mais importante da minha vida não é ser o número 1 no mercado, não sei das quantas. Isso não é a coisa mais importante da minha vida. Então, assim, eu procuro me manter relevante dentro do mercado que eu tô atuando. Ter uma relevância, assim, sabe? Tá ali perto da galera e tal. Mas eu acredito que, assim, é não colocar muita pressão e não dar uma importância desproporcional a isso. Você imagina a mesma coisa que fosse assim. Vamos supor que você fosse... primeiro de tudo, que você dá muita importância para o seu trabalho, né? A gente vai trabalhar isso como se fosse uma coisa... É importante, mas não é a coisa mais importante. Sei lá, imagina um cara que é médico, por exemplo. Se ele erra um negócio lá, uma pessoa pode morrer, né? Nosso trabalho não tem esse viés, assim. E aí as pessoas, eles tratam isso como se fosse... você não pode tratar todo dia da sua vida como se fosse uma questão de vida ou morte, entendeu? Uhum. Porque senão isso vai ficar jogando cargas e cargas e cargas de cortisol no seu corpo, estresse desnecessário. Então, eu penso assim... Dar o peso correto das coisas. Total. Então, eu penso o seguinte, eu vou fazer... Todo ano eu faço 20 lançamentos, sei lá. Então, às vezes, sei lá, meia dúzia não vai dar certo, não vai dar tão certo quanto eu pensei. Tudo bem. Faz parte. E eu tento não me estressar muito com isso. Porque, assim, o meu natural é me estressar muito. Ficar... Outra coisa que eu faço bem também é achar os defeitos das coisas. Então, eu era empresário de artistas. Então, imagina, com os artistas, todo mundo que tá ao redor, geralmente as pessoas ficam assim, nossa, que ótimo, que maravilhoso, que não sei o quê. E eu cresci muito falando assim, não, isso aqui não tá muito bom, não. Eu fui crescendo perto dos artistas, assim, né? Eu trabalhei com o Arnaldo Antunes, com os Tribalistas, uma galera, assim, da MPB. Então, só que isso tem uma medida que é boa
De falar, isso aqui tá ruim. E tem uma medida que torna o negócio demasiadamente estressante, sabe? É aquela coisa, Uhum. só vale a pena você se estressar com alguma coisa se você puder fazer alguma coisa para mudar. Do tipo assim, você tem que sair para pegar um voo. Aí você nem fez sua mala ainda. Aí, se você vê que dá tempo ainda, desde que você sai em 5 minutos, aí vale você jogar as coisas na mala que nem um doido, assim, pra sair correndo. Agora, se você vê que você perdeu o avião, já, Foda-se. é tipo assim, ó, eu já perdi o avião, não adianta eu me estressar com isso. Porque aí tem umas pessoas que perdem o avião e ficam, tipo, xingando a mala, sabe? Ou liga pra pessoa que ficou com ela no telefone e fala, você me prendeu aqui, seu filho da puta. Então, tipo assim, é sempre colocar um estresse se isso for resultar em alguma coisa, porque raramente isso vai resultar em alguma coisa. E claro que é mais fácil aceitar uma coisa do tipo, eu perdi um avião do que eu tenho um câncer e vou morrer daqui a 3 meses, né? Mas, no final, é tudo a mesma coisa. Também eu gosto muito disso, assim, de pensar nessa coisa da morte, né? De meditar sobre a morte. Isso dá muita perspectiva. Porque todo mundo está condenado à morte já. É 100% de taxa de pessoas, de mortais que morrem, né? De seres humanos que morrem. Então você já está condenado, assim. É só uma questão de tempo. Você não sabe se vai ser hoje, se vai ser daqui a um mês, se vai ser daqui a um ano, ou daqui a 10, ou daqui a 50. Mas você já está. Então, uma vez que você já vai morrer, assim, você já sabe que você vai morrer, que é não tratar os dias como se você tivesse dias eternos à sua frente. Então você fica pensando assim, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. E aí nessa coisa do suicídio tem essa pergunta, né? Até quando você vai esperar para você demandar o melhor de você mesmo, né? Então, como você não sabe quanto tempo você tem, é melhor você fazer o melhor de você mesmo agora. E o melhor de você mesmo nunca vai ser você ficar se xingando, você ficar se diminuindo, se colocando numa situação como se você não tivesse valor, Uhum. sabe? Muito É isso. legal. Eu vejo é, as pessoas vindo muito para cá, sofrendo muito quando as coisas não dão certo, quando os desafios eles são maiores do que as pessoas esperavam, porque elas vêm aqui com muitas pessoas vêm, a minha galera, né, as mulheres que chegam muito pra... elas chegam com uma esperança de algo que vai salvar a vida delas. Então, muitas mulheres vêm de um mercado corporativo onde não se via, estavam infelizes. Muitas até ganhavam bem, tinham carreiras super boas, mas estavam muito desconectadas. Ou mulheres que vêm de um lugar de muito abuso, de muito assédio, de muita anulação. Então, elas vêm também com uma dor muito grande e com um sonho muito grande, né? De fazer um negócio para ser livre, para ter liberdade financeira, geográfica, emocional, psicológica e tudo mais. E aí, quando elas lidam com os desafios, muitas vezes elas colocam uma carga muito grande no que são as tarefas que a gente precisa fazer, os desafios do dia a dia. E eu sempre trago esse olhar também que você trouxe, de realmente olhar as coisas por outro lado, com outra perspectiva e aprender a dar o peso correto das coisas. Então, assim, ai, putz, cara, tem que fazer live mesmo. Ai, tem que fazer post todos os dias. Ai, tem que fazer stories. Ai, mas é muito sofrido. Ah, mas eu não quero vender. E aí acaba sofrendo muito com as coisas e a gente esquece qual é o tamanho disso. Acaba virando um gerador tão grande de estresse, um peso tão grande que quando a gente coloca isso numa outra perspectiva e compara com as coisas realmente sofridas da nossa vida, a gente vê que, cara, não precisa desse estresse todo, não precisa dessa ansiedade toda, não precisa dar essa importância tão grande para as coisas quando elas não dão certo ou quando elas são mais desafiadoras. Então, assim, Mica, eu vou ter que trabalhar mais que 4 horas por dia para botar o meu negócio no ar, né? Fazer o meu negócio acontecer. Eu falo, cara, vamos lá. Quando você está na CLT, né? Você pega um ônibus, você fica 1h30 no ônibus, aí você vai trabalhar, aí você passa 9 horas dentro da empresa, porque são 8 horas de trabalho mais 1 hora de almoço.
Aí mais 1 hora de ônibus para voltar, você está reclamando de fazer meia dúzia de stories, meia dúzia de post, né, da sua casa, com o teu filho ali brincando do seu lado. Então, acho muito importante esse olhar da gente realmente olhar as coisas como elas são e dar o peso correto, senão a gente fica sofrendo com algo que não precisa ter esse sofrimento tão grande. Mas eu Né? acho que isso tem muito mais ligação com uma coisa que está por trás disso do que com isso, né? Porque qual que é a questão? É que você se expõe aqui, tudo é julgado, né? Uhum. Então, pode ter uma pessoa aqui falando assim, enquanto você não está falando nada, e principalmente no começo, né? Então, vamos supor, a gente está aqui conversando hoje, 9 da manhã, tem, sei lá, 150 pessoas assistindo. Para algumas pessoas isso vai ser muito, para outras pessoas isso vai ser pouco. Mas tem umas pessoas assistindo. Das pessoas que estão aqui, algumas podem estar te julgando, falando que você está fazendo perguntas idiotas, outras estão falando que eu estou dando respostas idiotas, ou pensando. Então, é uma coisa que você se expõe, você dá a cara a tapa a isso. E quando você está começando, é pior ainda, porque as únicas pessoas que vão te ver são as pessoas que já te conhecem. Então, são pessoas próximas. E onde que tem mais inveja, esse tipo de coisa? Entre as pessoas próximas. Né? Você não vai ter inveja do rei da Inglaterra, você tem inveja do seu vizinho que está fazendo uma coisa mais legal que você. Então, eu acho que essa coisa de você aparecer e aparecer para uma pessoa, por exemplo, você faz uma live, tem 2 pessoas, você fica se sentindo um idiota, você fica pensando assim, pô, eu tô aqui pegando meu tempo, meu conhecimento e fica, tipo assim, minha mãe só assistindo, não sei, né? Então é meio, tem um tempo que parece que o que você está fazendo é muito ruim. É o antes do melhorar piora. Porque, vamos supor, então antes a mulher está trabalhando com uma coisa que ela não gosta, mas ela tem um salário, ela tem um cargo, ela tem um não sei o quê. Aí ela para de trabalhar com um negócio que ela não gosta. Aí ela vai fazer uma coisa que ela talvez goste, mas ela não sabe ainda como fazer, ela está aprendendo e tal. E aí no primeiro dia que ela toma coragem de aparecer numa live, aparece só a mãe dela na live. Ou seja, tipo assim, nenhum benefício, né? Tipo aquele cara que tá tentando emagrecer e aí ele come salada no almoço. Então ele parou de comer, sei lá, pizza, tomar refrigerante, sentir o gosto bom e fazer mal pro corpo e começou a comer bem. Só que ele não emagreceu no primeiro dia, então parece que aquilo não tá adiantando nada, né? Só que se ele ficar comendo bem todos os dias, isso vai restaurar a saúde física dele, né? E é a mesma coisa, se você ficar produzindo conteúdo todos os dias, por muito tempo, uma hora você vai ter a sua galera, igual você aqui, você tem sua galera, você ganha a sua grana muito mais do que você já ganhou em outras coisas a sua vida toda. Então é isso, e a sua galera pode ser 200 pessoas, 20, 30, 50, 5 mil, para cada número de pessoas vai ser um. Mas a coisa é que você tem que deixar que o placar se resolva por si só. Se tem 200 pessoas, 100 aqui ou 1.000, isso é o placar. Isso vai se resolver por si só. Isso está fora do meu controle e está fora do seu. O que está dentro do nosso controle? Vim aqui e falar tudo que a gente sabe com o intuito de ajudar as pessoas que estão escutando. Então, isso está no nosso controle. O resto, se vai ter 10 pessoas, 100, 200, 1 milhão, isso está fora. Então, se uma coisa está fora do seu controle, você não devia gastar nenhuma energia com isso, porque a maioria das coisas está fora do nosso controle. A macroeconomia, quantas pessoas vai ter na sua live, quantas pessoas vão comprar seu produto, quanto seu produto vai faturar, tudo isso está fora do seu controle. O que está no seu controle? Produzir o melhor conteúdo possível, produzir a maior quantidade de conteúdo possível, estudar o que você vai falar, ter repertório para conversar. Então, quanto mais foco você tem nas coisas que estão no seu controle, mais o que está circundando a situação muda também. É isso aí. Já que a gente falou de conteúdo, me fala um pouquinho o que te fez apagar o seu feed e, e como que você enxerga a produção de conteúdo, porque o seu conteúdo é muito diferente da maioria dos conteúdos de quem fala sobre marketing. Tem um olhar muito seu e funciona super bem. O que estava dando errado no seu conteúdo? Por que você apagou tudo? E como é que você pensa o seu conteúdo hoje? Como é que você monta? Tem estratégia por trás? Não tem? Uma persona? Não tem? Qual é o objetivo que está ali por trás? Fala um pouquinho. Eu acho que eu estou passando um momento um pouco
de transição, assim, nessa coisa de criar o conteúdo. Claro que tem uma estratégia que eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa se responder. O que você ajuda as pessoas a fazerem? Para que serve, assim? Qual que é o seu problema que você está resolvendo? Então, aquela ideia de um problema e uma solução. Qual que é minha solução que eu dou? Eu ajudo as pessoas a fazerem dinheiro pela internet. Aí, que é a mesma coisa que você. E aí você pode afunilar isso de algumas maneiras. Então, vamos supor, você vai falar mais com mulheres. Então, cada pessoa vai ter um público específico de acordo com a sua própria comunicação. Mas todo o meu conteúdo, eu estou pensando assim, esse conteúdo vai ajudar as pessoas que querem fazer dinheiro na internet, construir audiência e rentabilizar essa audiência. Então, primeiro de tudo, essas são as perguntas que eu respondo. Aí eu tenho uma linha editorial que basicamente é composta por podcast, eu gravo podcast, inclusive você está convidada para a nossa próxima gravação. Fazemos lá uma gravação de um podcast que chama A Sociedade Digital. Então, o grosso do meu conteúdo, hoje em dia, eu estou tirando desse podcast, o Marcos até foi no último. Aí eu respondo algumas perguntas nos stories, com a ajuda da minha equipe, também eu tenho uma equipe que me ajuda, a Bárbara, principalmente, que faz essa parte mais de criação. Então, às vezes, ela pega uma pergunta que está nos stories, ela acha uma resposta que eu já dei num vídeo e ela redige aquela resposta. Ou, às vezes, eu mesmo redijo. Varia um pouco. Mas eu sinto que eu não encontrei ainda, sabe? O lugar que eu vou fazer diferença de um jeito legal. A gente tá mastigando esse negócio do podcast, tentando melhorar esse negócio do podcast, tentar fazer um podcast mais legal e tal, que tenha um alcance. Mas eu acredito que a minha estratégia básica é dar um conteúdo aprofundado. Então, vamos supor, igual essa live aqui. A gente está conversando aqui por 1 hora, é um conteúdo profundo. Dá para dissertar sobre os assuntos, refletir de uma maneira um pouco mais profunda, um pouco menos rasa. Eu procuro fazer menos conteúdo muito raso e eu também procuro funcionar como um hub de fontes. Então, tem muita gente, por exemplo, que conheceu o estoicismo por minha causa, conheceu, sei lá, o Robert Greene por minha causa, não sei o quê. Então, eu gosto da pessoa, tipo assim, dela estar escutando e ela pensa assim, nossa, esse assunto é legal, eu poderia me aprofundar sobre isso. Então, vamos supor, no começo da live, eu falei alguma coisa sobre o mundo líquido, do Bauman, dessa coisa de que a sociedade está meio doente. Às vezes uma pessoa ouve isso e ela fala, nossa, mundo líquido, o que é isso? Aí ela vai atrás e se aprofunda sobre isso, sabe? E aí, quando essa pessoa se aprofundar sobre isso e ela criar um entendimento mais amplo sobre alguma coisa, ela vai lembrar que foi de mim que ela ouviu isso a primeira vez. E isso vai criar um goodwill ali da pessoa. Pô, esse cara, ele tem boas referências, ele tem uma ideia legal e tal. O Ego é o Inimigo, por exemplo, só eu comprei 2.000 livros desse aqui. Dei para todos os meus alunos. Então é isso. É muito especial, Vinhas, o seu jeito de construir a unidade. E eu queria também, para falar um pouquinho sobre isso, porque essa é uma dor muito grande de quem está começando. Putz, mas eu não tenho autoridade ainda, já tem tanta gente no mercado, né, que está na minha frente, por que as pessoas vão me escolher, por que vão comprar de mim e não dessas outras pessoas? E eu queria que você contasse um pouquinho como foi esse teu começo, porque você é um cara que vai muito contra a maré, né? Então a gente vê pessoas fazendo um tipo de conteúdo muito viral, né? De dicas mais rápido e tudo mais, e crescendo muito e alcançando muita gente com engajamento surreal. Eu vi que você entrevistou a Duda esses dias, fez uma live com ela, eu tenho acompanhado a Duda, e ela é o oposto, né? A forma dela fazer conteúdo é exatamente o oposto do seu. Isso é muito incrível, porque a gente vê que existem formas diferentes, e que você não precisa virar Duda e que a Duda não precisa ser. São formas diferentes, muito diferentes de se comunicar, e as duas dão certo. Isso também é bom para a galera assim, com o coração apertado. Ai, meu Deus, será que eu tenho que fazer 50 milhões de conteúdos e que eu só posso virar a mina cheia das joias e não sei o quê? E a gente não precisa. Você é um exemplo incrível de que a gente não precisa virar um personagem para dar certo aqui, que tá tudo bem tímido e que tá tudo bem querer ir contra a maré e trazer um conteúdo mais profundo.
E eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, sobre essa sua forma de ser no marketing e como que você construiu a autoridade. Porque eu me lembro muito de você, uma época que você ainda não produzia muito conteúdo, mas você entrevistava muito as pessoas, né? Na época que só tinha craft e tudo mais. Diferente de fazer. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para as pessoas essa outra forma diferente de fazer possível. Bom, tem um lance que fala sobre os personagens atrativos, né? Inclusive está nesse livro aqui que eu gosto muito, que é o Dot-Com Secrets, do Russell Brunson. E ele fala sobre 4 tipos de personagens, assim, atrativos. E um dos tipos que ele fala, que eu acredito que é o que eu me encaixo, que é o evangelista. Então, assim, vamos supor, eu não tenho essa pegada de ser o cara, o herói, né? O cara que fala, não, faça isso, porque não sei o quê, porque tal. Não é a minha onda. Eu também não tenho o outro tipo, né, que é o aventureiro e tal, também não é a minha. O outro lá é o herói relutante, também não é a minha. Então, qual que é o jeito que eu poderia fazer? Eu não gosto muito dessa coisa, porque o herói, qual que é a do herói? O herói fala assim, eu sei a verdade e me sigam no caminho da verdade. Só que eu não penso isso, eu não sei a verdade. Eu acredito nisso, o que funciona para mim não vai funcionar para Duda, e o que funciona para Duda não vai funcionar para mim. Então eu não gosto de ficar arrotando verdade, que é um dos a voz corrente do marketing digital é tipo assim, eu vou te mostrar o caminho certo para fazer não sei o quê. Então eu não gosto muito. E o evangelista é o seguinte, ele traz uma visão heterogênea do negócio. E qual que é a maneira mais fácil de trazer uma visão heterogênea do negócio? É conversando com outras pessoas. Então, mesmo que eu faça tudo ao contrário da Duda, isso não quer dizer que eu não possa aprender com ela. Então, eu chamei ela para fazer um podcast comigo, perguntei como ela faz. Talvez alguma coisinha ali que ela esteja fazendo, eu possa aplicar no meu negócio, ou outras pessoas que são mais parecidas comigo também possam aplicar no negócio delas. Eu fui muito inspirado pelo Tim Ferriss. Ele fala isso. Ele tem um podcast que ele vai entrevistando as pessoas, e ele fala isso, que em conteúdo de longa duração e profundo, não tem concorrência. Então, no meu caso, eu tô fazendo podcast sobre marketing digital há 3 anos já. Não tem nenhum, só tem o meu. Ah, tem outros que surgiram depois e tal. Beleza, tem, mas assim, com esse tanto de horas de conteúdo e com todos esses grandes players do mercado, não tem. Tirando o Érico, todo mundo do mercado já teve meu podcast. O Ícaro de Carvalho, o Pedro Sobral, o Leandro Aguirre, qualquer um grande, você falar, o Ladeirinha, qualquer pessoa grande que você falar, putz, já teve lá, né? Então, isso vai construir. E o que acontece? O público dessas pessoas vai lá, e algumas pessoas me conhecem, e algumas dessas pessoas acabam eventualmente se tornando meus clientes. Acho que meus clientes, assim, o grosso desses clientes vieram de lá. Isso em relação a produzir conteúdo. Agora você falou, como criar autoridade? Então, vamos supor, se você quer ter autoridade em marketing digital, tudo que você quer ter autoridade, na verdade, você precisa de uma prova cabal. Aí a pessoa fala, tá, mas o que eu faço antes de eu ter uma prova cabal? Trabalha até ter uma prova cabal. Então, não tem outra coisa para você fazer. Vamos supor, se você quer falar sobre oratória, você não pode falar sobre oratória assim, então, eu vou te ensinar a oratória. Ninguém vai acreditar que você entende oratória. Né? Você tem que ser um grande orador, se você quer ensinar a oratória. Ou, no mínimo, você falar assim, então eu que criei esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, que são grandes oradores. E em qualquer coisa é isso. Então, o que eu comecei a fazer? Eu gostaria de me tornar um mentor nessa linha de marketing digital. Eu achei que eu tinha potencial, mas ninguém ia me contratar para aquilo ainda. Mesmo, e eu já estava correndo atrás dos meus resultados, eu já tinha resultados. Então, eu comecei a ajudar os meus amigos assim, sem cobrar nada, para eles verem que eu ia realmente fazer diferença na vida deles. Uma vez que esses meus amigos viram que eu fazia diferença na vida deles, muita, aí eu falei, vou abrir um grupo e tal, vai chamar Craft, não sei o que e tal. Aí, sei lá, eu cobrei acho que R$10.000 a primeira vez e consegui colocar 10 pessoas. Eu acho que o Marcos estava ou nessa primeira leva ou na segunda, bem no começo, assim. E aí aquelas 10 pessoas, não eram pessoas gigantes, faturando milhões e tal, mas eram pessoas começando. Isso foi em 2017. Aí você falou assim, nossa, 2017 faz 4 anos. 4 anos não é nada, né? Eu tenho 36. Então são... E aí esse grupinho de 10 pessoas foi o núcleo que gerou hoje um grupo de 80 pessoas e que custa R$100.000 para entrar. Mas eu liguei, eu me fiz ajudar. Então, essas 10 pessoas tiveram resultado, elas chamaram mais 10 pessoas que tiveram resultado, que chamaram mais 10 pessoas.
E a coisa foi indo, até ser o que é hoje, entendeu? Então, não começou assim. Eu não, por isso que eu também não gosto muito dessa coisa de pesquisa de mercado, sabe? Que é muito comum no nosso mercado, mas eu sou meio contra. Porque muita, eu gosto daquela frase do Henry Ford. Ele fala: se eu perguntasse aos meus clientes o que eles queriam, eles responderiam cavalos mais rápidos. Então você tem que fazer uma coisa foda e aquele negócio, um lance que dê desejo nas pessoas de fazerem, sabe? Então eu penso assim, imagina se eu fizesse o que eu tava pensando com a Crash era o que tem hoje. Imagina se eu fizesse uma pesquisa de mercado, falasse assim, ó, pessoal, tô precisando criar um grupo que custa 100 mil reais para entrar, eu vou ficar levando uns caras lá no evento para falar de filosofia, tipo, nada a ver com marketing. Quem que compraria isso? Tipo, ninguém responderia que compraria, sabe? Só que aí você cria o negócio vai ficando tão legal, tão legal, tão legal, e que as pessoas, elas querem estar lá, você não precisa mais vender. Então você vai lá e cria, sabe, aquela solução. O Steve Jobs, ele criou o iPhone, imagina, foi logo naquele começo da crise de 2008, foi o ano que saiu o iPhone. Não sei se você lembra aquela crise imobiliária nos Estados Unidos, que, meu, foi um negócio mó tenso e tal. E aí a galera perguntou pra ele, meu, por que você, tipo assim, querendo dizer, que ele era idiota de lançar um celular de US$ 500 em meio da maior crise econômica do país desde 1929. Aí ele falou, cara, eu acredito que se você mostrar uma coisa boa para as pessoas, elas simplesmente vão abrir a carteira. E eu acredito que é isso mesmo, sabe? Então, em relação ao produto, mostra uma coisa boa que as pessoas vão abrir a carteira. E em relação a construir autoridade, tem uma prova cabal daquilo que você quer ensinar. Se você quer ensinar inglês, quantas pessoas você ensinou a falar inglês? Ah, nenhuma, mas eu tenho potencial. Então, ensina meia dúzia. E prova essa meia dúzia por mundo. Então, por exemplo, eu quero ser mentor no marketing digital. Tá, mas eu não tenho nenhum mentorado. Tá, então mentora meia dúzia. Eu lembro que eu liguei para um cara nesse começo e o cara falou, eu não tenho como pagar. Então eu falei, não, mas me dá uma permuta de alguma coisa. O que você faz mesmo? O cara falou, eu faço finanças. Eu falei, não, então me dá uma permuta de finanças. Eu coloquei minha personal trainer. Falei, me dá umas aulas aí, você entra lá no começo, sabe? E a coisa é você conseguir ter os seus primeiros clientes e esses clientes fazerem esse trabalho para você de boca a boca. Eu tive resultado com ele, eu tive resultado com ele, eu tive resultado com ele. E aí a coisa começa. Uma pergunta que eu sempre recebo. Se você é a favor de mentoria, de mentorar gratuitamente no começo, de dar produtos gratuitos, ou se você faz trocas, como que... Assim, se você for trabalhar, eu prefiro cobrar muito barato ou trocar por alguma coisa. Eu não gosto de dar de graça, porque eu acho que a pessoa que recebe uma coisa de graça, ela não valoriza e a chance dela executar é muito menor. Vamos supor, imagina uma pessoa que pagou 100 mil reais para estar lá na Craft. E aí ela vai pedir um conselho meu. Você concorda que ela vai levar muito mais a sério o meu conselho porque ela pagou 100 mil reais? E aí, como ela pagou essa grana para entrar lá, a probabilidade dela executar é muito maior. Claro que, assim, eu estou levando num nível já de exagero, só para caricaturar. Mas, por exemplo, a minha professora, que trocou comigo, ela me deu muitas aulas, né? Para ela poder entrar na minha mentoria. Mesmo que fosse barato, era 10 mil na época, então a aula dela era 100 reais, não sei. Ela me deu 100 horas de trabalho para ela estar lá. Então ela levava a sério. Para ela era como se fosse 100 mil reais para uma pessoa que tem grana. Então ela levava aquilo muito a sério. E ela cresceu, tal, chegou a ter 50 mil no Instagram, não sei o quê. Então, eu acredito que é muito isso. Eu trocaria. Mas tem que convencer a pessoa de que vale a pena ela pagar alguma coisa para entrar. Então, e também tem muita gente que surfa nas brechas, né? Vamos supor. Fala assim, mas já tem, por exemplo, esse cara cobrando 100 mil reais. Como que eu vou entrar nesse mercado? Pô, se eu cobro 100 mil reais, você concorda que tem pessoas que gostariam de entrar e não podem pagar 100 mil reais? Aí vai ter uma pessoa que vai cobrar 80, vai ter outra que vai cobrar 60, vai ter outra que vai cobrar 40, vai ter outra que vai cobrar 20, vai ter outra que vai cobrar 10, vai ter outra que vai cobrar 2, e você quer começar? Cobra 200 reais. Cobra 20 reais, sei lá, cobra alguma coisa, mas dá um resultado para a pessoa, entendeu? E aí a coisa simplesmente começa a acontecer. E vai escalando.
você começou cobrando 10 mil, hoje você cobra 100. Então, você vai crescendo conforme vai tendo resultado e vai tendo demanda também. Mas, ó, também é importante falar, eu comecei cobrando 10 mil, porque quando eu fiz a minha primeira mentoria, eu já tinha faturado 10 milhões de reais com marketing digital. Numa época que, tipo assim, não era igual hoje, né? Era uma época que quase ninguém fazia lançamento nem de 1 milhão, eu já estava fazendo de 5 milhões. Então, por mais que eu não tivesse, assim, muita autoridade como mentor, eu sabia fazer aquilo já, né? Eu já tinha me provado naquele mercado. Então, é que nem uma professora de inglês, que é a minha professora de inglês, por exemplo, que eu lancei, né, a Lilian. Ela não tinha feito nada, assim, mas ela dava aula de inglês há 21 anos. Ela já tinha um monte de pessoas que tinham aprendido a falar inglês com ela, inclusive eu. Então, ela já tinha se provado a capacidade dela de ensinar alguém a falar inglês. Então, é isso. Você precisa provar sua capacidade de gerar algum resultado. Aí você fala assim, mas eu não gero resultado em nada. Então, você tem que primeiro estudar alguma coisa para você gerar resultado em alguma coisa. Você pode até documentar a sua jornada enquanto você faz isso, mas é um mundo muito focado nessa coisa do resultado. Muito. Eu vejo 2 pontos muito importantes aqui. E o primeiro é a responsabilidade, né? Então, como é um mercado muito quente, muito aquecido, com dinheiro vindo de uma forma muito mais rápida do que nos outros mercados presenciais, offline e tudo mais, a gente vê uma quantidade absurda de pessoas que não têm resultado fazendo promessas absurdas, né? Então, vem com a copy muito forte, muito agressiva, e não são pessoas que têm capacidade de entregar o resultado que prometeram. Então, é muito importante a gente ter esse olhar mais responsável e mais comprometido com o que a gente está falando. E realmente ver que são pessoas ali do outro lado, né? Eu falo muito de enxergar pessoas antes dos dígitos, e é isso que vai fazer uma empresa crescer e se sustentar e ter um longo prazo, porque não adianta a gente chegar aqui e só vender e um monte de gatilho mental e aquela coisa super agressiva que a gente vê, não existe uma transformação ali do outro lado, o negócio não se sustenta. Então é preciso. Mica, sim. Oi. Qual foi a coisa que você mais aprendeu mentorando mulheres nesse tempo todo, assim, em relação ao que faz uma pessoa ter resultado e a outra não? Qual foi a sua percepção? É a capacidade dela continuar apesar dos desafios. Porque os desafios, eles vão existir. Então, a pessoa, primeiro, ela se sentir capaz e depois ela continuar. É evolução, né? É o crescimento constante, é o aprender, olhar para o erro, olhar para o desafio, honrar aquilo que está na frente dela e se preocupar, evoluir e crescer o tempo inteiro. É isso. Que massa. É sobre isso. Então, eu vejo essa responsabilidade que a gente precisa ter no mercado. E tem uma outra coisa que muita gente trava também nesse lugar, justamente porque acaba se comparando. Né? Puta, mas eu ainda não tenho esses resultados. Putz, mas eu sou muito boa nisso. Eu ainda não estou muito forte. Eu não... Será que eu posso começar? E eu sempre falo que sempre vai ter gente na tua frente, né? Sempre vai ter gente com muito mais resultado, sempre vai ter gente que sabe muito mais do que você, que tem muito mais seguidores, muito mais dígitos e tudo mais. São pessoas que você vai se inspirar e um dia você vai chegar lá. Tem pessoas que estão atrás de você. Sempre tem pessoas que não sabem o tanto que você sabe. Para essas pessoas, você é autoridade. Para essas pessoas, você vai ensinar. E eu me vi muito nesse lugar, Vinhas, quando eu comecei. Eu já contei essa história, você sabe dessa história, que eu ficava assim... Mas conta de novo. Eu vou ensinar marketing digital? Quem sou eu para ensinar marketing digital? E aí eu olhava e via Marcos Dutra, meu marido, ao meu lado, o Vinhas, meu mentor, eu vi a Lisa, eu vi a Isa, eu vi o Eric, e falava, beleza, quem sou eu nesse rolê, né? Porque eu não tinha oportunidade, eu não tinha esse lugar, eu não era conhecida. E eu vejo muitas mulheres se comparando com os grandes, se sentindo muito pequena e deixando de levar seu projeto para o mundo. E aí eu entendi o que o Vinhas entendeu. Eu não tinha mentorado ninguém, eu não tinha ensinado ninguém, mas
eu era o meu próprio case. Eu tinha o meu histórico, eu tinha o meu jeito de fazer. E aí eu entendi que, ok, eu posso não ser grande ainda, eu posso não ter os resultados ainda, mas eu já sei mais do que muita gente. Eu tenho algo a ensinar. Eu tenho os meus resultados e para essas pessoas eu sou autoridade, para essas pessoas eu posso ensinar. Então, queria também contar um pouco disso, porque eu vejo muita gente se bloqueando e deixando de lançar, deixando de vir para o mercado, porque acho que não é bom o suficiente ainda e a pessoa está com o foco errado, ela está se comparando com quem já está muito lá na frente, esquecendo quem está atrás. Tem uma coisa que é a seguinte, eu sempre penso isso, eu tô correndo a minha própria raia, né? Então tem outras pessoas correndo outras raias, mas eu tô correndo a minha. Não tô disputando com outras pessoas. E também tem isso, sempre vai ter gente melhor e pior do que você. E você nunca deve se comparar, porque se você se comparar com as pessoas piores do que você vai ficar vaidoso. E isso nunca vai te fazer bem. E se você se comparar com as pessoas melhores, isso vai te deixar amarga. Isso também não vai te fazer bem. Então para que você vai fazer uma coisa que vai te deixar ou vaidosa ou amarga? Sendo que as duas coisas são ruins. Então, tem muito do sofrimento que a gente tem na nossa vida, é a gente mesmo que imputa pra gente. Porque essa coisa de você escolher se comparar com alguém é um processo cognitivo. Então, você produz um sentimento ruim em você através de uma cognição que você escolheu fazer. Se você simplesmente falar... Se eu passar o dia inteiro me comparando com o Pedro Sobral, por exemplo, eu vou me sentir um bosta. O dia inteiro. Mas pra que eu vou fazer isso pra eu me sentir um bosta? O que isso vai adiantar na minha vida? Mas, pô, o moleque é 10 anos mais novo que eu, ganha 10 vezes mais dinheiro, ele é 10 vezes mais sarado, ele fala bem, ele não sei o quê. E eu não, nada disso. Mas, meu, tudo bem, eu não vim no mundo com a função de ser melhor que ele. O cara é foda em várias coisas. Pô, eu admiro ele me inspira. Mas eu não entro nesse viés comparativo, sabe? É isso. Última pergunta. No comecinho da live, você falou sobre estudar pessoas, estudar psique, estudar comportamento de consumo, a forma que as pessoas pensam, para entender como se relacionar e também para venda, né? Porque o nosso trabalho é vender e a gente tem que entender como que as pessoas se comportam, para como elas pensam, como elas entram em ação para a gente conseguir vender para elas. Eu queria que você me falasse um pouquinho de como que é esse teu olhar para essa coisa do convencimento, porque existe uma linha do nosso mercado, e eu falo muito da diferença da manipulação e da persuasão. A manipulação, ela convence as pessoas com o objetivo próprio, né? Os interesses próprios, e a persuasão, ela olha os dois lados, ela não força. E eu vejo pessoas criando, tem uma coisa muito forte no mercado, e que me assusta, e eu sei que você não faz, são pessoas que criam todo um universo, um cenário muito negativo, que não existe, e desenham esse cenário para as pessoas, e as pessoas acabam se forçando a comprar, porque elas acreditam que se elas não comprarem, aquele cenário negativo que foi pintado para elas vai acontecer. Então as pessoas desenham esse cenário negativo e acabam criando uma angústia, uma ansiedade muito grande para fazer as pessoas comprarem. É manipulação pura isso. E você me disse que o teu objetivo é entender a psique das pessoas para, sim, usar as estratégias de venda e entender esse convencimento ainda respeitando quem está ali do outro lado, ainda com transparência, ainda com verdade. Então, como é que você tem feito isso? Como é que você vê isso? Então, eu sempre falo brincando, desde que eu sou um empresário de artistas, né? Qual que era o meu trabalho como empresário de artistas? É convencer o artista a fazer o que é melhor para ele mesmo. Como estrategista digital, qual que é o meu trabalho? É convencer o expert a fazer o que é melhor para ele mesmo. E quando você está no lançamento, você tem que pensar isso em relação ao seu cliente em potencial. Então, vamos supor, quando um cara que quer emagrecer, né, um coach, um cara quer emagrecer, aí ele procura uma nutricionista, um coach, não sei o quê.
Então, vamos supor uma pessoa que está lidando com isso há vários anos. Você não concorda que é meio óbvio que a pessoa sabe que ela precisa ter consumir menos caloria, beber mais água, não consumir açúcar, ter um déficit calórico? A pessoa já sabe isso, não é por isso que ela emagreceu. Não é porque alguém não contou isso para ela e ela não sabe e está comendo pão todo dia. Não é por causa disso que ela emagreceu. Ela emagreceu porque tem alguma coisa mental que está travando ela, alguma questão mental. Então, às vezes a pessoa está preenchendo aquela compulsão por um vazio, ou ela não parou tempo suficiente para refletir no porquê que ela deveria parar de comer e tal. Então, vamos supor, eu conheço essa pessoa. E eu começo a conversar com essa pessoa. E aí, nessa conversa com essa pessoa, eu descubro que ela afirma categoricamente a coisa mais importante da vida dela é o filho. E aí, o filho dessa pessoa tem, sei lá, 5 anos de idade. Aí eu começo a falar pra essa pessoa, nossa, só que legal quando seu filho se formar, sei lá, né? Na escola, no colegial, na faculdade. E a pessoa fala, nossa, isso é muito legal mesmo. Aí, tipo, você consegue imaginar esse momento? A pessoa, nossa, consigo. Tipo, você vê lá se formando, né? Sua realização, consigo. Aí você fala pra pessoa, então, mas você tá engordando 10 quilos por ano. Se você continuar nessa pegada, quando seu filho tiver 12 anos, você morreu já. Então, aí às vezes você usa isso como uma chave na cabeça da pessoa para ela falar, não, isso é mesmo, eu quero ver o meu filho se formar. E aí na hora que a pessoa for lidar com alguma coisa, sei lá, se for emocional, por exemplo, né, uma compulsão emocional, ela para pensar nisso. E esse tipo de gatilho, de porquê, existe em todas as pessoas. Todas as pessoas que executam ou deixam de executar alguma coisa. Então, supor, a pessoa que vem no digital, pô, é óbvio que ela sabe. As pessoas não são burras. Todo mundo sabe que um médico que tem 100 mil seguidores no Instagram, ele ganha mais dinheiro do que um que tem 500. Mesmo se os dois tiverem a mesma formação, a mesma habilidade, não sei o quê. Se os dois forem pares, o cara que souber construir audiência, ele vai ganhar muito mais dinheiro. Todo mundo sabe isso. Né? Você não precisa ser um gênio para saber isso. Todo mundo sabe isso. Então, alguém que procura qualquer coisa no digital, ela está interessada nisso. Mas aí, muitas vezes, você tem que despertar o porquê, entrar no lugar da pessoa, ver por que ela não está conseguindo fazer. Então, muitas vezes, as pessoas elas não têm capacidade gerencial da própria vida. Então, às vezes, você vai ensinar marketing digital, você não está ensinando produtividade. Mas, se você não trouxer esse elemento, a pessoa não consegue aplicar o que você está ensinando de marketing digital. Então, é uma questão de você conseguir ter empatia pelas pessoas, porque, no final, elas têm elas compartilham coisas muito parecidas, dificuldades muito parecidas, medos muito parecidos. Então, eu tento estudar isso um pouco para poder saber os botões que eu posso apertar para a pessoa fazer o que é melhor para ela mesmo. Então, esse cara que está conversando com o cara que está engordando 10 quilos por ano, o cara está ganhando o dinheiro dele lá para ajudar esse cara. Mas não é só porque o cara está ganhando dinheiro. Ele não tá lá só falando assim, então eu faço o seguinte, ó, coma isso, né, aveia, sei lá o que, linhaça, corre na praia e tal. Isso, o cara já sabe isso. Isso não vai adiantar, a pessoa não vai entrar em ação, não vai fazer o que precisa fazer. Exato, mas ele tá procurando uma maneira que faça o cara sentir que ele pode entrar em ação. Então eu acredito que tem muito a ver com isso. E cada pessoa vai ser um pouco diferente, mas tem muitas coisas que são em comum, né? Porque no final todo mundo quer. Eu sinto, eu costumo me tratar bastante, né, da minha coisa psicológica com ayahuasca. E várias vezes quando eu estou na ayahuasca, eu vejo que as pessoas elas têm uma coisa muito forte dentro delas, todo mundo, de querer ser importante, de querer ser reconhecido. Então, às vezes a pessoa faz isso de um jeito bizarro, do tipo comer muito, do tipo ser grosso com outras pessoas, do tipo negligenciar o próprio trabalho. Então, tudo no final é uma maneira da pessoa querer se sentir importante. Eu gosto do exemplo do Tony Robbins. Ele fala, um menino pobre, sem condição, sem nada, que é ignorado pela sociedade. Se ele pegar uma arma e colocar na sua cabeça de 0 a 10, quanto de atenção você vai dar para ele? 10. Só que a gente tá. Esse padrão seria uma caricatura mais extrema,
mas a gente está acostumado a fazer isso em outras esferas da nossa vida. Então, eu procuro entender isso tanto para eu ver o quanto eu estou fazendo isso com a minha própria vida, né? Às vezes eu sou meio grosseiro com as pessoas, às vezes eu sou rude, às vezes eu ignoro, às vezes eu não sei o quê. E pensar sobre isso com certa frequência me ajuda a ser um pouco menos reativo e um pouco mais intencional, de acordo com essa centelha divina que todo mundo tem dentro de si. Uau! Adorei! Ai, Eba. meu amor, obrigada. Obrigada por ter vindo aqui, inspirar tanta gente. Foi uma live incrível. Eu sabia que ia ser muito boa essa live hoje. Queria muito entrar um pouquinho na sua cabeça para entender como que você pensa o nosso negócio, o nosso mercado hoje. Vocês curtiram, galera? A galera amou muito. Um monte de gente que não te conhecia aqui. Agora vocês vão lá. Sigam Rodrigo Vinhas. Galera tá louca aqui pedindo indicação de livro. Vai lá seguir o Vinhas, que ele tá indicando livro o tempo todo. Eu tenho um destaque lá de livros. Tá bom? Amor, um beijo, super obrigada. Valeu. Galera, a live vai ficar salva. Essas lives eu tô deixando salva. Então, tira um print, compartilha com a galera aí, manda para as pessoas que você sabe que vão tirar proveito, valor dessa live tão importante que foi hoje, tá bom? É isso. Beijo, galera.